A gente precisa ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, como prometemos. Discurso de Kamala Harris agora. Estou aqui para a presidente Stacey, que ela e eu falamos dessa visita meses atrás. Falamos desse encontro e a gente estava lá no Salão Oval. E é um prazer estar aqui hoje. E eu quero agradecê-la na frente de todas as irmãs que temos aqui. Ela tem oferecido suporte a nós, apoio a nós há anos. E eu sou muito, muito grata a ela. E a todas aqui, é tão bom estar aqui. Aqui nós temos a diretoria internacional, os membros da Irmandade Zeta Phi Beta. É uma honra imensa estar aqui. Te amo também. E eu estava no Air Force Two, no avião da vice-presidência. E eu sei que temos aqui também presentes membros de outras irmandades, senhoras, moças tão distintas. E eu gostaria de começar falando um pouco sobre o presidente Joe Biden. Sim. Obrigada. Hoje à noite, nosso presidente falará à nação sobre sua decisão de deixar a candidatura. E ele falará não só sobre o trabalho, sobre o seu trabalho extraordinário, mas também sobre o trabalho que terá nos próximos 6 meses. Então, antes de falar porque eu estou aqui, eu queria falar um pouco dele, baseado na minha experiência pessoal com o presidente. Joe Biden é um líder com uma visão muito ampla. Ele se preocupa com o futuro, ele pensa no futuro. Ele tem uma determinação extraordinária e uma paixão profunda pelo povo do nosso país. E eu digo isso porque sei que todos nós somos profundamente gratos pelo serviço dele à nossa nação. E as irmãs da Zeta Phi Beta aqui presentes, agradeço a todas pelo serviço à nossa nação também. Eu sei quem nós somos e eu sei quem está aqui. E nós temos uma mesma visão a respeito do futuro da nossa nação. O futuro no qual toda pessoa tem a oportunidade não só de sobreviver, mas de viver bem e seguir em frente. Um futuro de justiça social, justiça de saúde, econômica. A justiça que vocês colocaram na equipe desse ano. A nossa visão é uma visão de futuro, na qual nós conseguimos realizar a promessa da América. E eu acredito na promessa da América. Uma promessa de liberdade, oportunidade e justiça. Não para alguns, mas para todos. E por gerações, as mulheres da Irmandade Zeta Phi Beta lutaram para construir esse futuro mais brilhante. Durante o movimento dos direitos civis, vocês marcharam pelos direitos de votação, pela justiça econômica e para acabar com a segregação. Há mais de 50 anos vocês lutam por questões urgentes, como a saúde das mães. Nos anos 80, vocês inauguraram os Zeta Days, os dias Zeta. E quando eu estava no Senado, eu vi esse grupo de líderes poderosas caminhando no Congresso, vestidas de azul e branco. E eu sempre soube que eu estava olhando para algumas das maiores defensoras da justiça nos Estados Unidos. De verdade.
E é claro que a liderança de vocês continuou nos anos 2020 e durante o principal ano da pandemia e quando vocês ajudaram a eleger Joe Biden presidente dos Estados Unidos. E eu como a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos. E eu as agradeço. E agora, neste momento, nosso país precisa de sua liderança mais uma vez. Neste momento, acredito que nós temos uma escolha entre duas visões diferentes para o país. Uma focada no futuro, a outra focada no passado. E com o apoio de vocês, eu as convido a pensar no futuro do nosso país. E sejamos claras sobre o futuro que queremos. Eu conheço os líderes nessa sala e eu conheço o futuro na qual acreditamos e lutamos. Acreditamos num futuro no qual todos tenham cuidados acessíveis, direito a cuidados acessíveis. E é por isso que o nosso governo colocou um limite de $35, por exemplo, no preço da insulina. Acreditamos num futuro em que nenhuma criança cresça na pobreza, que é por isso que nós passamos um crédito fiscal para ajudar as famílias, cortando a pobreza entre as famílias, sobretudo as famílias negras, ainda mais. Acreditamos num futuro no qual a economia trabalha para o trabalhador. E é por isso que nós perdoamos as dívidas estudantis de milhões de americanos. E se vocês conhecem, se você é uma dessas estudantes que foi beneficiada, por favor, dê seu depoimento aqui para nós. E nós estamos conseguindo. Então, as dívidas de saúde não podem ser mais usadas no seu score de crédito. E por causa dessa visão coletiva para o futuro, que nós continuamos lutando pelos cuidados com crianças, cuidados com idosos e a licença médica. Nós acreditamos num futuro no qual todas as mulheres e mães estejam seguras. E é por isso que, como vice-presidente, eu tratei diretamente do tema da mortalidade infantil, sabendo que as mulheres nos Estados Unidos morrem numa taxa mais alta em conexão com o parto do que mulheres em outros países. E as mulheres negras morrem ainda mais em países com renda parecida. E acho que é hora de que nós lidemos com a crise que temos. Eu desafiei todos os estados da nossa nação a tratarem desse tema, porque as mulheres têm os cuidados pós-parto no Medicaid de 2 meses após o nascimento, ao longo de um ano. E quando eu levei isso a estados, apenas 3 puderam olhar, e agora 46 estados estão olhando para o tema. Então, quando eu digo que trabalhamos para um futuro melhor, é para colocar a nossa nação de olho à frente, olhando para frente. Mas há aqueles que querem nos levar para trás. Vocês devem ter visto aquele projeto 2025. Dá para acreditar que eles colocaram aquilo num papel? Centenas de páginas. Projeto 2025, um plano para devolver os Estados Unidos a um passado obscuro, tirando direitos no Medicare, tirando esse teto de $35 da insulina, mudando programas educativos e outros, como aquele, por exemplo, que coloca crianças na pré-escola nas comunidades. Então, sejamos muito claros. Isso representa um ataque direto às nossas crianças, às nossas famílias e ao nosso futuro.
Esses extremistas querem que nós voltemos ao passado, mas nós não vamos retroceder. Nós não vamos retroceder. A nossa luta é uma luta pelo futuro. E a nossa luta é uma luta pela liberdade. Em toda a nossa nação, temos testemunhado esse ataque nas nossas liberdades pela qual lutamos tanto. A liberdade para votar, a liberdade para não ser livre da violência das armas, a liberdade de não lidar com o ódio, de amar quem você quer, de ter a nossa história valorizada e de tomar as decisões sobre os nossos corpos e não permitir que o governo diga o que devemos fazer. E diante desses ataques, devemos continuar juntos, lutando por isso. Nós, que acreditamos na liberdade sagrada do voto, devemos assegurar que todo americano possa votar e tenha seu voto contado. Nós que acreditamos que toda pessoa no nosso país deve ser livre da violência da arma. Devemos, então, checar o histórico de quem compra armas e colocar bandeiras vermelhas e proibir fuzis de assalto. Nós que acreditamos que toda pessoa na nossa nação deveria ser livre da discriminação, do ódio. E devemos continuar lutando pela igualdade. E nós, que acreditamos na liberdade reprodutiva, devemos lutar pela escolha das mulheres. Porque a mulher não deve abandonar sua fé ou suas crenças e para dizer que o governo é quem deve dizer o que ela deve fazer. Quando foi presidente, Donald Trump, ele acabou colocando juízes conservadores na corte, porque ele tinha essa intenção de tentar reverter o processo eleitoral. E ele fez como queria, tentou reverter as eleições. Quando eu for presidente dos Estados Unidos, e quando o Congresso aprovar essa lei para restaurar nossas liberdades, eu vou assinar essa lei. Nós não vamos brincar com isso. Para concluir, as incríveis membros da Zeta Phi Beta, dessa Irmandade, há muito nesse momento em jogo. Há muita coisa em jogo. E, novamente, nossa nação está contando com vocês para energizar, organizar e se mobilizar para registrar as pessoas para que elas votem no dia e continuem lutando pelo futuro da nossa nação e que o nosso povo merece. Nós sabemos quando nós somos organizadas, nós movemos montanhas. Quando estamos mobilizadas, os países mudam. E quando votamos, nós fazemos história. Então, vamos continuar lutando com otimismo, com fé e com esperança. Porque quando lutamos, vencemos. Deus as abençoe, Deus abençoe os Estados Unidos. Deus as abençoe.